quando eu acredito, não há outra possibilidade de eu perder aquilo que Deus tem para mim. Mas por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas ouvem a palavra e não geram fé. Mas eu quero te dizer é que se algo vai acontecer na nossa vida de concreto em relação à verdade de Deus, o ponto de tudo começar é eu acreditar que aquilo é possível. Se nós não manifestarmos o nosso coração crendo na verdade, de nada adianta. E manifestar o coração crendo pode ser com uma semana de convertido, pode ser com 600 anos de igreja, não importa. O importante é que nós temos que ligar essa chave de acreditar nas verdades de Deus. Diga amém. Eu vou dizer para vocês bem sincero, Deus não se move se não achar no nosso coração um coração que acredite nele. Eu vou repetir. Deus não vai se mover se não achar em nós um coração que acredite nele. Nós estamos falando sobre tornar sonhos em realidade. Diga amém. Amém. Essa é uma tarefa que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível em Deus. Há um salmo que diz lá que em Deus faremos proezas. Em Deus. Mas nós precisamos dele, com certeza. Então vamos continuar, vamos falar sobre esse assunto mais a miúde. Sobre isso aí eu peço que você abra em Mateus 11, verso 12. Mateus capítulo 11, verso 12. Tornando sonhos em realidade. Aleluia. Jesus diz algo muito maravilhoso. Ele diz: desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus ele é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu vou ler de novo, hein? Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus ele é tomado por esforço, os que se esforçam se apoderam dele. Jesus está dizendo, gente, que não é um esforço, e aqui o contexto não é um esforço mental, não é um esforço físico, o esforço é a fé. O reino de Deus ele é tomado por fé. Nós entramos no reino de Deus quando nós cremos. Nós cremos em Jesus Cristo, então agora nós somos novas criaturas. Quer dizer, já começa a valer o reino de Deus, o poder de Deus, a manifestação dele na nossa vida, começa a valer sempre quando nós cremos. É dessa maneira. E para isso existe esse esforço que é esse combate da fé, de acreditar. Nós vivemos de um lado o mundo onde há descrença de tudo quanto é lado, né? A gente vê as pessoas não manifestando crença em nada, não acreditam em mais nada. E conta toda uma realidade contrária à nossa crença, como nós lemos em Romanos capítulo 4. Eu quero te dizer que se a gente vai conquistar, e essa é a palavra, tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração será por fé. Diga fé. É isso mesmo. Então fé significa o quanto você tem de convicção a respeito da palavra. Nós sabemos disso, é o quanto nós temos de convicção a respeito da palavra na nossa vida. Então veja só, quando eu acredito, não há outra possibilidade de eu perder aquilo que Deus tem para mim. Tudo que nós temos que fazer é começar a acreditar, porque aí é o ponto de todas as coisas. Mas por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas ouvem a palavra e não geram fé. Não sei porquê, há alguns impedimentos, poderíamos até falar sobre isso, mas não é o momento. Mas eu quero te dizer, é que se algo vai acontecer na nossa vida de concreto em relação à verdade de Deus, o ponto de tudo começar é eu acreditar que aquilo é possível. Diga aleluia. Mesmo que humanamente, mesmo que naturalmente as coisas digam não dá, mas se Deus diz que dá, então dá. Isso aí não é cérebro, gente, isso aí é coração. Diga, fé envolve coração. Tá certo? Então veja bem, a nossa luta em conquistar os benefícios do reino
não está relacionado ao tempo que a gente tem de igreja. Porque infelizmente não funciona assim. Não funciona pelo tempo que eu tenho de igreja, não funciona porque eu estou na igreja tal, não funciona nada disso. Não funciona até mesmo porque sou pastor, ou porque sou bispo, ou qualquer outro cargo desse ou função. Se nós não manifestarmos o nosso coração crendo na verdade, de nada adianta. E manifestar o coração crendo pode ser com uma semana de convertido, pode ser com 600 anos de igreja, não importa. O importante é que nós temos que ligar essa chave de acreditar nas verdades de Deus. Diga amém. Nós temos que ter um posicionamento, você tem que se posicionar. É por isso que está escrito na palavra que o justo viverá por fé, por acreditar. Ele se posiciona para ser assim, é o estilo dele, a maneira dele viver será essa, a maneira de acreditar em Deus. Ah, mas é tudo contrário, não estou nem aí, eu creio no que Deus disse. E a gente vai ficando com o que Deus disse e as coisas vão sendo estabelecidas na nossa vida. Então a nossa conquista, gente, é isso que eu quero que você preste atenção, ela está tão somente relacionada ao quanto nós cremos ser possível chegar ao conquistar. Ok? Não é assim, deixa eu fazer uma análise, eu já fiz os nomes fora do negócio todo e realmente não vai dar para chegar. Não. Eu não estou falando de humanidade, eu não estou falando de cálculo, eu não estou falando das impossibilidades reais desse mundo na nossa frente. Eu estou falando o seguinte: você vai resolver acreditar que Deus vai transformar aquilo. O que Deus espera de nós é alguém, espera de cada um de nós que nós creiamos nele para ele mexer. Eu vou dizer para vocês bem sincero, Deus não se move se não achar no nosso coração um coração que acredite nele. Eu vou repetir: Deus não vai se mover se não achar em nós um coração que acredite nele. Ah, pastor, mas ele não me ama? Ele ama demais, mas ele não pode infringir a sua lei. E a lei dele é o seguinte: você crê, então você recebe. Você não crê, não posso fazer nada. Deus tem a sua maneira, como a gente vem conversando aqui, sobre se relacionar. Como é que Deus se relaciona? Na base da sua palavra. E a palavra nos ensina que para nós vermos a manifestação de Deus é preciso crer. Não é triste andarmos com Deus vivo dentro de nós e vermos pouquíssimos resultados da sua manifestação? É muito triste. Aí você me pergunta: pastor, mas isso é realidade? Claro que é. Uma boa parte do povo de Deus vive com migalhas. E Deus querendo fazer muito mais. Quando a gente disser assim: pastor, tá bom, já cheguei aqui, para com essa mentalidade que Deus está querendo sempre fazer com que a gente progrida. Sabe que o bom é inimigo do ótimo, do melhor. E a gente tem essa tendência humana pela nossa carne a se acomodar. É verdade o que eu estou dizendo ou não? A ficar moldado ali, né, e tal, fica ali, dá um jeito, está todo torcido, quebrado, a gota da goteira não está caindo na minha cabeça, está tudo bem. Nada disso. Esse não é o nosso espírito, diga aleluia. Deus tem para nós aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra, então nós queremos tudo. Eu quero tudo. É minha herança. Ou você tem uma herança e você não quer a sua herança. Não quer saber? Eu não vou dispensar, não quero não. Passa para outro. Maluco. Então preste bem atenção que viver com Deus é viver de conquista em conquista. É assim mesmo. Eu posso até viver com Deus sem resultados nenhum, porque nunca me dispus a acreditar, a me posicionar para acreditar na transformação de família, na mudança de trabalho, no meu crescimento financeiro, naquilo que eu quero conquistar adiante, nos meus sonhos. Então Deus nos chamou para conquistar. Repita: Deus me chamou para conquistar. Preste bem atenção que nós fazemos a nossa parte
e a conquista em si, Deus traz da tua mão, aleluia, porque Ele faz isso. Como conquistar algo que está acima da minha capacidade? Claro, humanamente não pode. Quem pode fazer isso? Deus. Mas Ele fará na medida em que eu me posicionar com a minha fé. Então vou repetir um verso, está em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem o exercício da minha fé, ainda diz lá, depois no resto do verso, diz lá, importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele se torne então galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. Está compreendendo isso aí, gente? Então veja, a nossa parte é muito importante, porque eu enxergo por aí, eu vejo muitos da igreja, de um modo geral ainda, essa mentalidade parada, sentada, quem sabe, né? Quem sabe, hoje vai ser o meu dia, Senhor, canta a pedra, 40, eu estou há 5 anos esperando a pedra ser cantada. Tem muito crente que ainda tem essa visão, que nem lá em João capítulo 5, onde estavam aqueles homens lá, mulheres, os paralíticos, os coxos, os enfermos, esperando o momento em que a água do tanque se movesse para pular, que aí a vida seria mudada. Gente, nós estamos com Deus Todo-Poderoso em nós, e o Espírito dele quase que gritando: acredita em mim que essa situação vai mudar. Glória, aleluia. É isso que Deus espera de nós. Nós não, mas eu vou deixar para minha esposa, que eu estou meio caidinho. Não faça isso não. Alguém está orando por mim, pastor, eu estou tranquilo. Não está tranquilo nada, meu filho. Que negócio se alguém está orando por você? E você? Meu avô foi pastor. Meu tataravô foi pastor, eu já estou garantido. Mas o quê? Onde é que você está ouvindo isso? E tem gente que acredita nisso. Eu fui batizado na igreja, como se batismo fosse tudo. Batismo é só uma etapa da nossa vida, uma obediência àquilo que eu preciso fazer. Não me garante nada. Até mesmo você está na igreja que você considera a melhor igreja da face da terra, não te diz nada, se nós não nos movemos para acreditar. Diga amém. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 11. A realidade dessa verdade é tremenda, gente. Mas realmente Deus estabeleceu que o homem faça a sua parte. Deuteronômio capítulo 11, no verso de número 8, Deus diz assim para o povo: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais. Muito interessante, por isso que a gente tem que ler com calma, a gente não pode passar assim com aquela leitura que leu 10 versos e está pensando no gato que ainda não comeu lá na sua casa, e que ele fez uma bagunça danada, rasgou o sofá, e aí, já fiz a minha leitura diária, pastor, já fiz a minha leitura diária, aleluia, fez a leitura no sábado. Ele tem que parar e pedir o Espírito Santo para iluminar. Veja que interessante, porque aqui eu preciso guardar o mandamento, eu preciso da palavra, eu preciso dela em mim, porque ela me fortalecerá. Olha só. Então, peraí, eu vou combater, eu preciso conquistar, mas eu tenho que estar fortalecido para a conquista. Está certo isso ou não? E o que me fortalece? Palavra, verdade. É por isso que Deus sempre colocou a sua palavra acima de qualquer coisa. Sem palavra, não vamos a lugar nenhum. Sem verdade sendo depositadas no nosso espírito e crida, não estaremos fortalecidos para vencer. É o princípio, é a base. Então não podemos negligenciar a palavra. Temos que ser despertados para isso. O segredo todo está aqui. Guardai, pois, todos os meus mandamentos, ou todas as minhas palavras. Está escrito todos, gente. Veja só, esses detalhes são importantes. E depois assim: para que sejais fortes.
e entreis e possuais o que? A terra, para onde quem dirige? Deus. Deus nos dirige. Eu quero te dizer isso aqui, provando aquilo que a gente acabou de dizer. Deus nos chama para conquistar. Ele sempre vai te empurrar para você subir de nível. Mas ninguém sobe de nível do nada. E podemos ficar anos na igreja sem subir de nível, até descer de nível. Porque a sua palavra não tem sido executada, não tem sido colocada em prática. Alguém está percebendo isso que eu estou falando aqui? Ainda diz mais, porque diz assim, só no início do verso 9, para que essa palavra prolongue a sua vida sobre a face da terra. Está falando sobre saúde. Saúde é a nossa herança. Mas saúde é mantida na nossa vida através da verdade. Temos que meditar, temos que continuar acreditando, confessando essa verdade. E essa vida que está nessa verdade alimenta o nosso interior e a gente se mantém com saúde. Diga glória a Deus. Porque não pense que a gente não é atacado na nossa saúde, porque é. Todo mundo sabe disso, né, irmão? Porque o inferno veio para... Isso está lá em Moisés, que capítulo? João 10:10. João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Por que ele não mata, ele não rouba? Porque ele não pode matar, roubar e destruir o povo de Deus? Porque o povo está estabelecido na palavra. Rocha eterna, inabalável. Vem a tempestade, vem o rio, vem o vento, vem tudo, mas porque nós praticamos essa palavra, guardamos essa verdade, a gente fica de pé. Tá certo isso aí? Então, pelo menos aqui nessa passagem, deixa eu te mostrar 3 coisas importantes sobre isso. Aqui está Deuteronômio capítulo 11, verso 8, uma outra passagem, diz assim, uma outra versão. Veja como é que está escrito, diz lá, assim poderão ter força, através da palavra, através da verdade, para ir avante e conquistar a terra para onde eu estou conduzindo vocês. Que força é essa, gente? É a nossa crença, é a nossa fé. Quando a palavra de Deus é anunciada, quando você lê a palavra, quando você medita, quando você ouve a palavra, diz lá que a fé vem pelo ouvir a Romanos 10:17. Sem a palavra, nós não geramos fé, crença, certeza suficiente para ir adiante e conquistar a terra para onde Deus está nos conduzindo. Eu já falei isso para vocês, eu quero repetir, que esse lugar para onde a gente vai não é um lugar fácil de entrar. Há inimigos, mas certamente eles todos vão ser derrotados. Porque Deus faz isso. Deus não fez no passado, por que não vai fazer agora? Vai continuar fazendo. Alguém está compreendendo? Glória a Deus. Então, viver com Deus, gente, é viver de conquista em conquista. Diga amém. Deus providenciou assim, nós vivemos conquista em conquista. Esse é um propósito maravilhoso. Deus criou o homem para que ele vencesse. O mundo decadente desse, Deus restaurou a humanidade para que ela visse o Espírito de Deus, ela tomasse esse Espírito, ela acreditasse nessa palavra e agora vivesse a conquistar. 1 João 5, verso 4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vou repetir, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nossa crença. E ninguém acredita do nada, tem que ter estabelecido palavras. Por isso que todas as vezes Deus fala assim, olha, vocês querem isso? Vocês vão chegar lá? Mas então primeiro cuida da minha palavra. Observa a minha palavra. Faz com que essa palavra crie raízes dentro de você. Porque ela gerará força, ela gerará crença, fé suficiente para vocês irem adiante e conquistar. Glória a Deus, eu estou animado.
Você ainda não viu nada que Deus tem para fazer na tua vida? Vem, estamos só no começo. Pastor, mas já tem sido abençoado. Tem mais. Tem mais coisas. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre sonhos, sobre coisas do nosso coração. Então, em cima dessa passagem, a gente pode dizer... Não estou voltando? A gente pode dizer isso aí. Existe um lugar preparado por Deus, para mim e para você. 2, lugar que é conquistado por fé. E 3, está acima sempre da nossa capacidade natural de conquistar. Essa aí é a regra. Preste bem atenção, porque isso aqui é a nossa jornada de vida. Em primeiro lugar, Deus já tem algo preparado para todos nós, seja em qualquer área da nossa vida. Ele tem. Digo que o que Ele tem preparado para nós, só conquistaremos se acreditarmos. E a outra coisa é que essa realidade, ela é trazida por nós pelo poder de Deus. Porque humanamente, nós não podemos trazer. Humanamente, como eu vi esses 2 testemunhos aqui que me falaram sobre comprar a sua casa própria, humanamente isso não acontece. O rapaz comprou uma casa, onde até a proprietária disse: não, você pode pagar da maneira que você quiser. Olha só, pode pagar até menos do aluguel que você estava me pagando, está tudo certo. Só uma aleluia aqui para cá. Aleluia. Aí você vai contar isso para o cara: que é isso, rapaz? Você está vendo aqui? Que é isso? O cara vai perguntar: você tem um pé de coelho? Você anda com a ferradura? O que é isso? O que é isso? É o poder de Deus. Aquele que acredita. Isso, a nossa missão não é arrombar portas, é acreditar. Deus vai arrombar, pode ficar tranquilo. Nós vamos ficar só crendo e vendo. Olha lá, caiu, olha lá. A gente começa a rir. Amém? Por isso que o povo de Deus, olha, eu vou dizer uma coisa para você, se eu não disse ainda. Você vai pegar nessa noite isso e preste atenção. Fé está altamente agarrado e embraçado com a palavra chamada alegria. Se você crê, você é alegre. Se você não crê, você não é alegre. A vida está difícil, está duro, só tenho chorado, não vejo nada acontecer. Olha aí, estou uma miséria só. Fé e alegria andam juntos. Repita comigo: fé e alegria andam juntos. É isso. Então é preciso a gente entender, gente, que não é a conquista nossa, não tem lógica, não tem natural, não vem pelo que a gente tem, não vem pela habilidade que a gente tem de conseguir. Esse tipo de conquista não funciona. Não funciona porque, se é para conquistar dessa maneira, cada um de nós já fez a parte. Porque é o seguinte: quanto é? É só pegar o cheque, preencher, pronto. Se eu tenho condição, eu resolvo lá, pronto. Deus não está nessa parada. Eu já resolvi. Eu já fiz o que eu precisava fazer. Mas é incrível, né? Que cada um de nós, cada ser humano, vai bater numa porta, dizendo assim: a porta está lá, está escrito, daqui você não passa. Isso aí, área. Daqui você não passa. Seja numa área de família, de trabalho, de situações, o cara já fez de tudo, não resolveu, pelo contrário está pior, porque essa incapacidade, ela é real nesse mundo decadente. Um homem que não reconhece que precisa de Deus é um maluco. É muito orgulho para não reconhecer que precisa de ajuda. Alguém está compreendendo? Então, a conquista que não vem por fé não envolve depender e acreditar de que Deus é quem fará. Essa conquista é natural. Essa nós podemos fazer. Agora eu digo para você que para subir de degraus e nível, nós vamos depender de Deus. Para chegar aonde Ele tem preparado para nós,
E todo esse paralelo, esse simbolismo do Velho Testamento, para levar aquele povo até a terra prometida, o povo não poderia ter saído da escravidão, naturalmente. O povo não poderia ter andado pelo deserto, naturalmente, para chegar na terra prometida e conquistar os reis e os povos, naturalmente. Então o melhor de Deus, ouça isso, o que Ele tem preparado para nós, saiba de antemão, nós vamos ter que exercer fé. Glória a Deus, não diga glória a Deus nessa hora. Pastor, não tem outra maneira. Não tem um caminho mais curto. Não tem. Não tem. Nós vamos ter que encarar essa jornada. Mas eu quero te dizer, você já sabe, por exemplo, os bíblicos, que essa jornada é mais do que vencedora. Nada pode parar um coração que acredita. Eu vou repetir, nada pode parar um coração que acredita. Repita comigo, nada pode parar um coração que acredita. Não pode. Daí então o inferno providenciar tantas coisas para impedir que nós creiamos, ou que continue a acreditar, porque nessa jornada, até chegar à conquista, é um tempo nisso aí. Não é imediato, não é automático, mas há uma jornada onde nós vamos dar continuidade. Eu estava essa semana conversando com um grupo, falando exatamente sobre isso, sobre a necessidade de nós darmos continuidade. A palavra de Deus para nós naquele momento foi o seguinte: olha, continua o que você está fazendo, e eu estou firme, aleluia. Olha aí, Senhor, aleluia, estou ligado. Eu nem sabia. Mas tem porta grande na frente e impedimento. Vamos passar. No momento certo, a muralha sempre cai. Se continuarmos a crer.